Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO do Energia GP e Head de Ecossistema e Comunidade da Genix. E esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. No episódio de hoje eu estou muito animada, estou muito ansiosa, episódio 91. Eu estou aqui com o João da Nansen. João, seja muito bem-vindo aqui no podcast. Eu estou muito animada para essa rodada de negócios que a gente vai tratar aqui, que é sobre mobilidade elétrica. Seja muito bem-vindo aqui no podcast, viu? É um prazerzão receber você aqui. Ô, Tati, o prazer é todo meu. Primeiramente, eu gostaria aí de cumprimentar todos os ouvintes, né, do maior podcast do mercado solar e dizer que é uma honra, né, estar aqui, compartilhar um pouco de alguns insights que eu tive, experiências, né, sobre o mercado de mobilidade elétrica. Então, assim, eu agradeço sinceramente, né, em nome da Nancy e no meu nome também, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o mercado de mobilidade. Não, muito incrível, João. E por falar nisso, né, de história, de trajetória, como é que você começou a sua trajetória no setor elétrico, né? Você sempre atuou nesse setor, veio migrado de outro, como é que foi isso? Então, né, eu sempre atuei nesse setor, né? Tudo começou, na realidade, há 12 anos atrás, né, Tati? Para quem me conhece, né, parece que é uma cara de novinho, né? Mas acaba que tem uma estrada aí, né? Então, começou há 12 anos atrás, meu pai, né, na verdade, ele foi a minha inspiração, né, para entrar na indústria. Então, ele trabalhou na Valorec, né, durante 40 anos, e aí eu via, né, todo dia ele chegando, a gente conversava sobre assuntos ali do trabalho dele. E aí isso foi o que me motivou, né, a formação de técnico, né? Então, em 2012 ali eu fiz técnico em eletrônica, né, na UFV, cheguei a concluir, né, esse curso, né, em 2014. Aí, 2016 foi quando eu realmente iniciei ali minha carreira na indústria, né? Então, eu iniciei na Jabil, né? Para quem não conhece, a Jabil é uma indústria de manufatura eletrônica. E por lá eu fiquei durante 2 anos, né, como estagiário. Então, eu tive 8 meses ali atuando com manutenção, né, de ferramental para atualizar, que era utilizado em produção, né? E aí depois eu atuei durante 1 ano e 2 meses na parte de processos industriais. Então ali, depois de 2 anos eu acabei saindo, né? Na época estava meio que embaixo. Aí eu vim para a Nansen como estagiário em 2018. Foi logo, eu saí da Jabil, já vim para a Nansen. E aí, aqui eu também atuando nessa área de processos, né, que era a área na qual eu acreditava que realmente era o que eu ia fazer pro resto da vida, né, o mundo Entendo, ele te dá entendo. voltas, é bem interessante isso. E aí acabou que eu fiquei 3 meses só na verdade, eu vim para a Nansen, né, fiquei aqui durante 3 meses fazendo estágio, e aí eu tive a oportunidade de voltar para a Jabil novamente, então a Jabil me chamou de volta, e aí acabou que eu não fiquei muito tempo lá também, não. Fiquei lá 4 meses e voltei para a Nansen de Que novo. isso, João? Então, assim, foi uma troca, foi as duas empresas, né, nas quais eu trabalhei, né, durante toda a minha carreira, né, e estou falando aí vai fazer 10 anos no ano que vem, né, que eu estou nesse mercado de manufatura eletrônica, né, de indústria, né, mercado industrial. E ali, basicamente, depois, quando eu cheguei aqui na Nancy, né, eu atuei como técnico de processos, né, em linha de produção, ainda trabalhando com medidores de energia, né, que é o core business da Nansen hoje. Então, a gente tem a fábrica aqui no Brasil, inclusive fica lá em Manaus, né? Não sei se todos conhecem a Nansen, mas a Nansen é uma empresa de 93 anos, né? Então, a gente tem realmente toda uma estrutura, né, aqui no Brasil e atende Latam também, né? A gente tem algumas operações fora do Brasil. Mas, enfim, fiquei 1 ano, né, atuando na fábrica, e aí depois, né, muito motivado, né, pelo meu diretor na época, né, de fábrica mesmo, surgiu uma oportunidade no comercial. E aí, em conversa com o Alexandre, né, que é o nosso CEO aqui, o Rodrigo Manito, que era o diretor comercial na época,
Aí os caras falaram, cara, eu acho que vai ser muito bom para você e tal, você tem um conhecimento técnico interessante, isso é realmente um diferencial para quem atua no comercial. Então, eles me incentivaram bastante, né? E eu, naquela época eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, putz, estou há 6 anos aqui atuando nesse mercado e vou mudar completamente, né? Vou sair da fábrica e vou ir para o comercial para atuar ali diretamente com o cliente, né? Então, para mim, foi um desafio enorme e eu aceitei o desafio. Aí, quando eu vim trabalhar na parte comercial, ainda não existia mobilidade elétrica, era só medidor de energia. Então, eu fiquei 5 meses, até que criou-se, né, uma unidade de negócio voltada para a mobilidade elétrica aqui dentro da Nansen. Então, isso tem 3 anos e meio, né? Desde então, entrou nesse time, né, inicialmente. É claro que contando com toda a estrutura da Nansen, foi eu e o Flávio, né, que é hoje o responsável pela área. Então, hoje a gente já está com um time aí bem maior, né? Atualmente eu atuo como gerente de contas aqui na Nancy, e aí eu acho que a tendência é só cada vez mais crescer internamente, né, na carreira. Basicamente, essa foi a minha trajetória aí até o momento. Não, muito massa, João. E eu fico pensando, né, em toda a sua trajetória, né, teve muito dessa questão de desafio, né, de você querer estar sempre ali, nossa, será que eu consigo? E aí você vai e você tenta, Sim. né? E eu vejo isso tem muita conexão com os integradores, né? Aqui no podcast a gente ouve as histórias e a gente vê muito essa questão, né, do quanto que custa para a gente sair da zona de conforto, mas o quanto que isso reflete também Uhum. é meio que a questão de plantar, colher, né? A gente vê isso ao longo do tempo. E pensando Uhum. nessa colheita, né? A gente sabe que o futuro ele é invisível, né? Não tem como a gente prever 100% com assertividade. Mas também como é que você vê as perspectivas para a mobilidade elétrica no Brasil, né? Pensando em Uhum. números, em dados. Você falou até Uhum. nessa questão dos medidores, mas esse lado da mobilidade elétrica eu vejo que está ali em crescimento. A gente vê as projeções, a gente fica ali muito abismado, né? Com quão a gente, pelo menos eu sou muito entusiasta, né, nesse tema, então eu queria ver Uhum. também uma perspectiva sua, né? Já que você está atuando Uhum. diretamente com isso diariamente. Sim, sim. Não, então, realmente a mobilidade elétrica hoje ela já é uma realidade, né? Mas assim, quando você me pergunta de perspectivas, né, eu acho que vale a pena a gente contextualizar, né, esse cenário mundial para a gente chegar ali em um ponto de quantitativos, de expectativa mesmo, né? Então a gente, assim, qual que é o grande problema hoje, né, que a gente vive? Realmente essa questão, né, os problemas causados aí pelo efeito estufa, questões de aquecimento global, alteração de ecossistemas, aí, problemas gerados também para a saúde humana. Então, ali não é uma discussão do atual momento, né? A gente teve ali desde décadas passadas, né? Aí em 97, ali, se eu não me engano, teve o protocolo de Quioto, né? Então, ali já começou a se preocupar com essa questão das emissões de gases poluentes aí, né? Então, atualmente a gente tem um Acordo de Paris, né, firmado ali em 2015, que é muito voltado para essa questão ambiental, né, de sustentabilidade. E aí a gente tem também os aceleradores, né, de redução de poluição, que são os chamados COP, né? Então, o último que teve foi em 2022, né? Foi no ano passado, né? A gente vai ter agora um em Dubai. Então, o que é a COP, né? O que ele faz? Basicamente eles reúnem 200 países ali e aí tem algumas discussões voltadas para que, cara, como que a gente vai acelerar a redução dos gases, né? Então é aí que a mobilidade elétrica ela entra, né? Ela entra realmente como uma solução eficiente e sustentável, né? E aí eu vejo aí realmente como a mobilidade elétrica como uma solução para descarbonização. E aí, quando a gente fala disso, né, a gente olha para tudo isso aí, a gente vê que o mundo realmente está vendo uma oportunidade na mobilidade elétrica como uma solução para a descarbonização. E realmente é como as empresas, as montadoras vêm atuando, né? Você vê que hoje a gente tem motocicleta elétrica, você tem veículo leve elétrico, você tem van, você tem caminhão, você tem ônibus. Então, as montadoras já estão se movimentando, né, com relação a isso. Então, já teve até alguns anúncios globais também, né? Por exemplo, a Volvo chegou, o CEO da Volvo falou, cara,
até 2030 vai ser 100% elétrico. Eu não sei se os nossos amigos ouvintes aqui sabem, né, os integradores, mas a Volvo ela já não produz mais veículo 100% a combustão, já é tudo híbrido, né? Então, assim, eles estão realmente virando a chave. A GM, ela até 2025 anunciou um investimento de 27 bilhões de dólares para lançar 30 novos modelos 100% elétricos, né? A Audi já fala que a partir de 2035 não vai ter investimento em veículos a combustão. Então, você tem várias montadoras já realmente se posicionando, né? Então, quando a gente, aí sim, né? Agora a gente consegue entrar aí no cenário mundial, né? Que aí assim, realmente, o quantitativo hoje, ele vai assustar para muitas pessoas que estiverem escutando aqui, porque para muita gente, realmente a mobilidade elétrica é algo que está iniciando, né? Eu lembro no passado, o solar também era assim. Às vezes eu acreditava, ficava pensando, cara, esse negócio de solar não vai acontecer, isso aí é só, enfim. Hoje a gente está falando de mais de 25 milhões de veículos elétricos no mundo, né? Então a previsão para até o final do ano, isso no mundo, é de chegar em 40 milhões de veículos elétricos, né? Então isso realmente e a gente sabe, né, que isso é sem considerar que o Brasil tem um pequeno percentual, nesse volume, né? Mas a gente está falando que isso está acontecendo na China, está acontecendo nos Estados Unidos. Então, na China hoje são mais de 10 milhões de veículos. Então, é algo que, com o tempo, ele vai acontecer aqui no Brasil também, né? Então, quando a gente fala de Brasil hoje, a gente está falando aí, são 157 mil veículos elétricos, né? Aí é claro que a gente está falando de veículos híbridos plug-ins e 100% elétricos, né? Mas a gente está falando, são 157. Se você for pensar, em 2015 eram 3 mil, né? 2020 eram 44. Hoje, a expectativa para o final do ano de 2023 são 185 mil veículos, né? Então, realmente, você está vendo que é um crescimento exponencial, né? E aí, eu acho que a parte que envolve o integrador, né? Que eu acho que é importante para ele saber em tudo isso, eu estou falando números de veículos, né, vendidos. Só que, cara, veículo elétrico sem infraestrutura não existe. Você precisa de uma infraestrutura de recarga, né? Então, hoje já tem dados aí de alguns institutos, né, que são provedores de pesquisa, né, estratégica, que eles falam que já teve no mundo 450 bilhões de dólares investidos em infraestrutura de recarga. Aí, quando eu falo investidos em infraestrutura, né? Então, o que eu estou falando? Eu tenho veículos, né? Então, para transporte público, ônibus e tudo mais. Tem veículos domésticos também. Então, disso eu estou falando que 350 bilhões são voltados para veículos e 100 bilhões são voltados para infraestrutura. Isso já foi investido, né? De 2022 para trás. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de oportunidades aqui que a gente tem, né? Para os nossos amigos integradores que a infraestrutura de recarga ela é fundamental para o crescimento desse mercado, né? Então, assim, eu acho que eu consegui contextualizar bem aí esse ponto, né? Com certeza, João. Eu já fiquei mais animada ainda. Inclusive, eu acho que você falando, né, acabou me gerando aqui uma ideia, né? A gente pode compartilhar esses dados com os integradores num link aqui no episódio para depois eles conseguirem visualizar também, né? Eu sou uma pessoa Uhum. muito visual, sabe? Adoro ver gráfico, essas informações, e todas que você trouxe eu achei de grande relevância. Então, fica aqui o convite para o pessoal acessar depois. E uma outra Tá bom, eu te mando. ótimo. E uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, né, João, você também deu como é que eu posso dizer? Você deu uma aquecida, né? Eu considero a Nancy, né, a maior especialista em infraestrutura para mobilidade elétrica no Brasil, né? Inclusive, eu fico até feliz de ver um parceiro como esse ali em sinergia com a Genix, né? Mas uma da sua fala aí me chamou a atenção e eu queria saber se você podia explicar aqui para os integradores também, né? Quais oportunidades de negócio você enxerga na mobilidade elétrica para eles, né? E também queria que você Uhum. falasse um pouco sobre regulamentação disso, né? Como é que está isso no Brasil, né? Os Uhum. integradores meio assim um pouco perdidos sobre esse assunto, ou como que busca, né? Uhum.
Você Sim. poderia comentar um pouco sobre isso também? Acho que fica bacana. Claro, claro. Assim, Tati, a gente tem várias possibilidades, né, para o integrador. Assim, eu vou citar algumas, mas isso a gente vai ter, inclusive, algumas lives aí com a própria Gênix, que eu vou entrar mais a fundo, né, nessas possibilidades. Mas, assim, por exemplo, né, hoje, para quem tem um veículo elétrico, a energia, a redução do custo da energia é fundamental. Então, por exemplo, o integrador que já trabalha com fotovoltaico, quem compra o veículo elétrico, além dele ter a possibilidade de ofertar a estação de recarga e fazer toda a instalação e tudo mais, né? O projeto de instalação, a manutenção da infraestrutura de recarga, ele tem a possibilidade ainda de colocar um sistema fotovoltaico em conjunto, né? Então, por exemplo, hoje, se eu tenho um veículo elétrico, eu já tenho ali quanto que eu vou economizar de combustível por conta da energia, né? Então, se eu coloco um sistema fotovoltaico ali, aquilo ali vai, como vamos dizer assim, né? O meu payback ali vai ser mais acelerado, né? Então, essa é uma possibilidade. Então, quando eu falo de serviço de instalação, até projetos também, né? Alguns condomínios, enfim, exigem ART e tudo mais. É como a Nancy, ela sugere, né, que seja feito esse tipo de projeto com o máximo de critério possível, né? Então, essa parte de instalação e manutenção da infraestrutura de recarga, seja preditiva, preventiva ou até mesmo corretiva, isso são todas possibilidades de negócio para o integrador, né? Então, além disso, a gente tem algumas dores de mercado, né? Seja no mercado de condomínio, seja de frota. O que são essas dores, né? Por exemplo, o cara de frota, ele necessita de fazer o gerenciamento da recarga, tá? O cara do condomínio, ele precisa de fazer o rateio da energia. Ele precisa de saber quanto que cada morador está consumindo. O cara do condomínio que não tem uma infraestrutura suficiente, ele tem que fazer um balanceamento de carga dentro do condomínio. Então, o integrador, junto com a Nansen e com a Genix, né, eles podem contar com as nossas soluções para poder como é que eu posso dizer, atuar nesses nichos de mercado, né? Então, hoje a Nancy ela tem realmente produtos, né, para atuar em todos os nichos de mercado hoje. Então, a Nancy ela tem produtos de 3,5 kW em corrente alternada até 22 kW, e nós temos também corrente contínua de 20 kW a 600 kW. Então, assim, é um portfólio muito completo, voltado para os nichos de mercado e para as dores de cada mercado. Então, a ideia é assim, cara, integrador, onde que você quer atuar? O seu foco é residencial? A gente tem solução. Seu foco é condomínio, construtora, incorporadora? A gente tem também. Você tem possibilidades de frota de veículos, né? Cara, temos também. Então, assim, a gente tem hoje vários cases, né, estratégicos voltados para esses mercados, né? Cases aplicados com os nossos produtos. Então, o integrador, junto com a Agênix, né, eles podem contar com a Nansen, com a expertise da Nansen nesse sentido. Não, muito massa, né? E pensando, né, enquanto estava te ouvindo, né, estava pensando na importância do integrador entender também essa segmentação, né? Porque quando a gente fala de veículo, olha quantas possibilidades você falou, né? Então, assim, quanto mais segmentado for, mais assertivo vai ser essa solução ali incorporada, né? Inclusive, recentemente eu vi que o maior terminal público de recarga de ônibus elétrico do Brasil, né, foi um projeto da Nansen, né? Se eu não me engano, foi inaugurado em Salvador. E eu fiquei pensando Sim, na quantidade de serviços que foram executados, né? Desde a infraestrutura até a implantação do eletroterminal, a entrega né, dessa solução completa, até mesmo você falou aí, por exemplo, de gerenciar, né? Fiquei pensando na questão de comissionar essa operação também. E uhum, eu queria que você contasse para a gente, João, como é que foi esse processo, né? E, sobretudo, como é que foram os desafios também, né? Porque eu acho que aqui o podcast sim, é importante entender as dificuldades, os desafios, as nuances, né, de cada projeto. sim, sim. Assim, para nós aqui da Nansen, né, foi muito gratificante realmente executar mais um projeto de eletroterminal no Brasil. Esse não foi o primeiro, tá, Tati? A gente teve o de São José dos Campos também.
lá em São Verdade, eu José. sei. Não foi o primeiro em São José, foi muito interessante que esse sim foi o nosso primeiro projeto de eletroterminal, né? A gente já tinha instalado outros carregadores DC, né? Já tinha fornecido outros carregadores DC no país, né? Então, por exemplo, tem a Rota do Sol, que liga Teresina a São Luís do Maranhão, são com carregadores DC da Nansen, né? Então, a São José dos Campos, eu vou falar de Salvador também, mas introduzindo aqui com São José, lá foram 6 estações de 200 quilowatts, né? Então, a Prefeitura de São José, eles adquiriram 12 veículos elétricos, né? Então, lá você consegue utilizar a infraestrutura, né, que foi feita pela Nansen para carregar esses 12 veículos simultaneamente, né? Então, são 6 carregadores de 200 quilowatts. Depois, o nosso amigo integrador pode ver lá no nosso site, né, que o carregador ele é de 200 quilowatts, ele tem duas tomadas, né? Então você consegue carregar até 2 veículos simultaneamente, né? Então é uma das Quanto soluções que a tempo, gente João? tem. Lá o projeto foi para 3 horas, Três né? horas. 3 horas de recarga. Salvador, São José dos Campos foi isso, tá? E aí agora, né, temos Salvador, foram 10 estações de 160 quilowatts, né, podendo carregar até 20 veículos simultaneamente. Então, nessa mesma pegada, né? Então, 10 estações com 2 conectores carregando 20 veículos, né? Então, ainda esse ano, né, a gente vai ter mais alguns projetos aí que daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo, né? Então, a Nansen hoje realmente ela é referência nesse mercado. Hoje os municípios, né, eles procuram a Nansen para realmente falar, cara, me ajuda nisso aqui. Eu preciso de entender como que a gente faz. Realmente é um mercado muito novo, né, para todo mundo, principalmente para os municípios. Então, a gente está aqui realmente participando de diversos fóruns de mobilidade elétrica, realmente falando sobre infraestrutura de recarga, né? Então, agora sim, voltando, né, no ponto dos desafios aí de Salvador. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Então, basicamente, todo projeto, né, que envolve frota de veículos tem um desafio global. Mas é assim, aí para chegar nesse desafio global é necessário a gente fazer algumas avaliações, Tati. Então, assim, por exemplo, quantidade de veículos que tem na frota, quilometragem que roda por dia, o espaço que você tem lá na garagem da empresa para fazer a instalação, o período de ociosidade, por exemplo, é algo que tem que avaliar também para efetuar a recarga, enfim, entre outros fatores, né? Então, afinal, não são 5 minutos, né, igual você carrega, você abastece um ônibus. A gente está falando de 3 horas, né, para carregar um veículo. Então, você tem que ser todo, tem que ser feito, né, toda uma análise ali por trás. Então, como que foi Salvador, né? Então, depois de ter feito toda essa análise, qual que era o desafio global de Salvador? Carregar 20 veículos, né, com uma capacidade de bateria de 240 kWh cada, em 3 horas e 30 minutos, né? Então, basicamente, esse foi o objeto, né, do processo da licitação. E aí você tem o local, né, onde vai ser instalado. E aí, é claro, né, depois você vai ter ali algumas avaliações que tem que ser feitas, né? Por exemplo, né, você vai fazer avaliação de carga e demanda ali do local, você vai ter que fazer projeto executivo e fazer aprovação na concessionária de energia, no caso de Salvador, foi a Coelba, né? Então, após aprovado o projeto executivo, aí você vai ter o ponto de conexão ali com a rede elétrica, né? Na concessionária, você vai fazer a infraestrutura. Aí, no caso, né? De Salvador, o ponto de conexão com a rede elétrica da Coelba foi em média tensão. Então, a gente não precisou de fazer uma subestação de alta tensão lá. Então, a subestação foi em média tensão também. Então, a gente faz a infraestrutura em média tensão
E aí tem toda a parte de proteção, transformação ali na cabine primária, né? A gente utilizou um trafo de 2 MVA lá para essa infraestrutura, né? Então, e é realmente assim, esses 10 carregadores, eles têm que ser utilizados simultaneamente, né? Então, estou falando de uma carga instalada ali de 1.600 kVA, né? Então, é realmente muita coisa. A infraestrutura de baixa tensão toda foi feita também por nós, né? Essa parte de fornecimento dos equipamentos também, e a integração com software de gestão. Afinal, né, essa parte do gerenciamento, né, ela é fundamental para esse tipo de processo, principalmente quando envolve uma frota crítica, né? São ônibus que transitam na cidade, né? São BRTs ali, veículos de trânsito rápido mesmo, né? E tudo isso foi comissionado pela engenharia da Nansen, né? Então, desde o projeto até o comissionamento, foi tudo feito por nós, né? Então, isso são projetos que a gente realmente está focado, né, em estar fazendo. E é claro, existem outras oportunidades, não só no meio público, né? Mas no privado também. A Nansen está aqui realmente para ajudar o integrador nesse tipo de possibilidade, né? Então, aí a gente teve, assim, sobre esse projeto específico, né, além de instalar toda essa infraestrutura, a gente teve alguns desafios, assim, que depois da visita técnica no local e tudo mais, a gente viu que, por exemplo, próximo ao local passava, depois quem tiver a oportunidade de ir no BRT de Salvador, lá no Eletroterminal, vai ser muito interessante, mas vocês vão perceber que passa um córrego do lado, assim. Então, imagina, eu coloco uma subestação de não sei quantos mil quilos lá do lado, e aí, com o tempo, a chance daquilo ali desmoronar é altíssimo, né? Então, a gente teve que fazer uma fundação para suportar essa subestação. Olha Então, que esse foi um interessante. desafio que a gente teve. Aí, por exemplo, o cabeamento. A gente chegou lá, já estava tudo concretado. Então, e o concreto, tipo assim, num nível bem fundo, né? Então, para a gente poder fazer esse retrabalho e passar o cabeamento pelo solo, né? Pela terra ali com os eletrodutos, realmente ia ficar, tipo, caríssimo, né? Assim, então, a gente teve que pensar numa outra solução para passar os cabos, né? E, enfim, aí a gente teve um outro problema também, Tati, que foi o tamanho dos cabos, né? Então, teve alguns locais onde ia ficar instalada a estação de recarga que a Nansen precisou de fornecer com cabo ao invés de 5 metros, ser 7 metros. Então, assim, basicamente, esses foram os desafios, assim, que a gente teve no processo de Salvador, sabe? Ouvindo você falar, João, eu até fico assim um pouco, como é que eu posso dizer? Pensativa, né? O tanto que a engenharia tá ali, né, incorporada em tudo, né? Aham, E eu saliento assim essa importância, né? Eu falo sempre, né, que a empresa, né, do integrador, ela é uma empresa de engenharia, né? E quando a gente ouve você falando, né, a gente vê como que tudo é pensado, né? Como tudo é projetado. E eu uhum, vejo que essa questão da mobilidade elétrica, ela agrega muito para o portfólio do integrador, né? A gente vê que é uma tendência, até mesmo para perfil de consumo, né? Se a gente for, por exemplo, no shopping, né, a gente já vê que os carregadores eles estão ficando tudo ocupados, né? Eu sim, não vou dizer assim no começo, né? Mas uns tempos atrás, isso não era bem assim, né? Você podia escolher qual vaga você ia. uhum, Às vezes é. você vai no shopping e já tá tudo lotado. Não sei se você já tem reparado nisso Sim, também. e a tendência é essa, né, Tati? Os números que eu mostrei, eles mostram isso, né? Então a gente está vendo aí algumas montadoras, né, chegando com bem competitivas, né? A gente sabe que a tendência desse mercado é cada vez mais você ter baterias, né, com um custo menor, né? Então, se a gente for pensar, há 10 anos atrás, a gente teve uma redução aí de custo de bateria de 90%, né? Então, pensa daqui 10 anos, né? Daqui 5 anos, a tendência é só diminuir, é você ter baterias, né, com cada vez mais autonomia, né? É você ter uma infraestrutura de instalação, né? Infraestrutura de recarga espalhada nas rodovias, estradas. Então, a tendência é que essa quantidade, né, de veículos elétricos ela aumente cada vez mais, né? Então, por isso, esse é o resultado que você está vendo, né? O shopping que antes tinha lá um carregador que você chegava lá, quase sempre estava vazio. Hoje ele já está pensando em como que ele vai fazer para cobrar a recarga, porque
só fica o carregador lá o tempo inteiro, e isso, se você for fazer a conta, parece que é pouco, né? Um carregador de 7 kW lá, mas no final do ano isso dá entre aspas, um prejuízo para o shopping, né? É um custo com a energia que ela é muito elevada, né? Então, isso tudo tem que ser. A gente consegue ver, né, o impacto, né, do crescimento do mercado, né? E isso gera possibilidades, né, de negócio, seja para o integrador, seja para o centro comercial, seja para o cara que quer comercializar energia, né, para o posto de combustível. Isso aquece o mercado, isso é bom demais. E a gente sabe que quem que vai ser o principal apoiador disso aí para viabilizar tudo? É o mercado de solar, né? É o painel fotovoltaico. Então, eu acredito muito, né? Hoje eu vejo que as duas coisas são complementares, né? O carregador e o solar, né? Então, eu vejo cada casa ali vazio, sem um painel solar, eu vejo que é uma oportunidade de venda, né? E cada veículo a combustão aí, cada vez mais essa frota ela vai ser substituída, né? Você pode ver que eu falo muita coisa aqui, né, Tati? Eu sou realmente um entusiasta da mobilidade elétrica, eu fico muito animado de falar sobre esse assunto. Pena que a gente não tem tanto tempo, né? Senão eu falaria aqui com você a tarde inteira. Imagina, João. Inclusive, né, essa temporada aqui no podcast é especial no mês do meu aniversário, né? E eu falei, como é que Sim, eu vou tratar dessa temporada sem mobilidade elétrica também? Super tô aqui alinhada com você. E uma coisa que eu ia te falar também, né, que eu acabo refletindo, é como é que o pessoal também está muito ansioso pelo tempo de recarga ser reduzido, né? A gente vê que a tecnologia está aliada a isso também, né? Carregamento lento, carregamento rápido. As pessoas querem. Uma coisa é você ir no shopping, deixar o seu carro carregando e fazer compra, né? Enfim, demora um tempo, né? Outra coisa é você precisar literalmente de ter um carregamento rápido, né? E como é que a tecnologia conversa com essa necessidade também, com esse perfil de consumo, né? sim, sim. As recargas em shoppings, né? A gente chama de recargas de oportunidade, né, Tati? É assim, você tá ali, geralmente é uma recarga que você não vai ter que pagar por ela, você já vai ter que fazer uma compra de alguma coisa, ou vai num restaurante e tudo mais. Cara, você já está ali fazendo uma recarga do seu veículo sem pagar nada, né? Então, você já tem vários locais, né, que dão essa energia de graça, né? Então, assim, se você for fazer uma pergunta, né, se eu enxergo isso vai ser sempre assim no futuro, eu acho que, beleza, alguns locais realmente vão ceder a energia, né? Porque é interessante que o cara fique lá no estabelecimento dele, né, e consuma outros itens ali dentro. Mas vai ter caso que isso vai doer no bolso e o cara vai querer comercializar. Então, eu acho que vai ter essa mistura aí, né, de locais com comercialização e sem, né? Não, sem dúvida, com certeza. E, João, outra coisa que eu acho que é interessante a gente comentar aqui também, né, é a questão do software de gerenciamento de recarga, né? Você falou bem disso, em relação à frota, né? Como é que você organiza, enfim. E a Nansen também tem essa solução, né, de gerenciamento, esse software. Queria que você comentasse Sim, um pouquinho sobre ele também, né? claro. Assim, se a gente for pensar, em que lugar que não precisa de software, realmente, é a residência. Ou então o local que talvez vai ceder energia, mas talvez daqui a pouco ele vai querer monitorar aquilo, ele vai querer saber quanto que está consumindo, né? Quantos usuários que estão chegando lá no dia. Então, a gente tem um nicho de mercado que você realmente não precisa de software. Aí você vai falar de condomínio precisa, centro comercial precisa, estacionamento precisa, a construtora que vai colocar no momento que estiver construindo o prédio ali, vai colocar um carregador, ela vai querer também já fechar o software, o hotel ele vai querer, né? As indústrias também, as empresas de frota, o posto de combustível, o restante tudo precisa de software. Então, é claro, a gente tem os carregadores básicos da linha, que não tem conectividade, que podem ser encontrados na Genix, né? Mas a gente tem o restante do portfólio, que eu falo 60%, 70% do portfólio, que tem conectividade e ele deve ser utilizado com software, né? É um recurso que ele traz benefícios ali, né, para o cliente. Então, realmente, sim, a Nansen ela tem o software de desenvolvimento próprio, tá? Então, o objetivo de realmente da Nansen ter investido nessa questão do software
realmente ter uma solução, né, tanto para a gente quanto para os nossos clientes também, né, até para os integradores, realmente fazer esse monitoramento, né, de ter essas informações em tempo real do equipamento. A gente sabe que, por exemplo, às vezes o problema que você resolve remotamente, né, você vai precisar de mandar um técnico no local, vai gastar, sei lá, tempo e dinheiro, né, para fazer uma manutenção ou avaliar, né, alguma coisa. Hoje, por exemplo, o que a gente mais consegue monitorar no software de gestão é questões de falhas mais simples, como desconexão com a internet, às vezes a internet do local não está legal, às vezes falha por botão de emergência, né? Acontece muito, o pessoal sem querer aperta, ou então falha de subtensão. Então, assim, são pontos que às vezes não se faz necessário você ter que ir até o local para identificar ou ao menos fazer o reparo, né? Então, o software é fundamental para essa questão. E além disso, né, para fazer comercialização, você precisa do software, que lá você vai configurar o horário de funcionamento, você vai configurar o custo do seu quilowatt-hora e o preço que você quer cobrar, né? Aí, dentro do aplicativo, o usuário ele vai conseguir visualizar todas as estações que estão instaladas ali, então ele consegue, por exemplo, se ele for fazer uma viagem, ele consegue ver aonde que tem estação para ele poder parar, né? Você tem um histórico de consumo, potência e frequência de carregamento, né? Então, por exemplo, olha só que interessante. Em São José dos Campos, o pessoal adquiriu, né, toda a frota, né, a frota de veículos, os carregadores, eles estavam utilizando o software, porém, chegou no final do mês, né, de alguns meses, o custo da energia estava muito acima do que eles tinham projetado. E aí eles chegaram até conversar com a Nancy, né? Falar, putz, Nancy, será que seu carregador não está consumindo mais do que devia, não? E tal. A gente falou, não, cara, o carregador, ele é de 200 quilowatts, não passa disso. Os módulos de potência são fixos, não tem como. Aí a gente foi ver no software, Tati, que eles estavam carregando no horário de pico. Então a gente viu que a frequência de utilização era de 5 às 9 horas. Então, ele falou, cara, tá errado isso aqui. Então, é por isso que você está pagando mais caro na energia. Então, o software ele serve para isso, né? Se você quiser localizar a estação de recarga, fazer reserva, fazer o início o start-stop, né? Pelo aplicativo. Então, o software é nesse sentido, né? E aí, é claro, no caso de empresas de frota, quer ver lá o consumo de CO2 que eles estão deixando de emitir para o meio ambiente, o software ele te mostra isso também. Então, ele é para fazer uma gestão, né? Assim como no Solar existem já alguns softwares, a Nansen, a gente costuma dizer que o nosso software ele nunca vai finalizar o desenvolvimento, né? É um desenvolvimento constante, que a gente está sempre visualizando, né? O que o mercado está precisando, a gente escuta muito os nossos clientes, né? Por exemplo, tanto o Bruno, né? O Bruno deve estar escutando, o Bruno Reis aí, deve estar escutando a gente agora. Por exemplo, para o Wallbox, né? Que é um dos nossos produtos, foi a gente que chegou e falou assim: olha, Nancy, eu preciso fazer essa alteração aqui no produto, que era a questão de colocar o plug and play, né? No carregador. Para atender eu acho que o mercado, ele foi, cara, realmente faz sentido o que você está falando. Fomos lá, fizemos alteração de firmware no produto. Então, assim, a Nancy ela está aberta, né, para escutar o integrador, para escutar os nossos parceiros, né? Então, a gente quer sim, e um dos motivos pelo qual a gente fez o software, a gente quer ser os diferenciais de mercado e quer ter realmente a melhor solução para atender os nossos clientes. Então, por esse motivo, a Nancy desenvolveu o software próprio. Muito massa. E você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é a questão de comercialização, né, de recarga. Como é que tá isso, assim, a regulamentação hoje, João? Uhum. Então, hoje, eu posso até compartilhar com vocês também, Tati. A ANEEL, ela tem uma resolução normativa, se eu não me engano, RN 819, eu não me lembro de cabeça agora se é essa, mas eu te mando, tá? Lá ela deixa livre, né, essa questão da comercialização. Hoje a gente sabe, né, que para comercializar energia, as concessionárias, ela tem que ter um medidor com Inmetro, né? Então, no caso das estações hoje, a ANEEL ela deixou isso em aberto, então hoje já é possível comercializar energia
de forma aberta, né? Então, isso está na resolução e eu vou compartilhar com vocês aí para você disponibilizar para os nossos amigos integradores. Não, acho ótimo. E por falar, né, nesse episódio incrível, com tantos dados, tantas perspectivas boas, a nossa cerveja quase acabando, tô curiosa para saber a que ou a quem você brindaria hoje, João? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast a crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Essa pergunta aí, pelos os últimos podcasts que eu acompanhei, ela é bem. É um momento que o pessoal para e fala: putz, agora para quem que eu vou mandar? Eu vou mandar para minha noiva, eu vou mandar para minha mãe, para o meu pai, ou eu vou fazer algo diferente. Eu vi algumas coisas diferentes aí, e realmente hoje eu acho que a gente tem que brindar, né, a sustentabilidade, né, Tati? Eu acho assim, que possamos aí continuar inspirando e sendo inspirados, né, por práticas sustentáveis mesmo, em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, a busca constante aí para um mundo mais verde, mais equilibrado aí, mais consciente, né, Tati? Eu acho que esse vai ser o meu brinde aí. Com certeza, o nosso brinde. É isso aí. João, muito obrigada pela sua participação no podcast, foi muito incrível, gostei bastante, aprendi bastante, tenho certeza que vai inspirar e motivar muitos integradores a olharem com um olhar diferenciado aí para esse nicho também de atuação. E mais uma vez, muito obrigada pela participação, viu? Tati, obrigado você. Foi realmente um prazer estar compartilhando aqui um pouco das nossas experiências, né? Eu acredito que a gente vai poder falar bastante sobre mobilidade elétrica, espero, né, em novas oportunidades aqui no seu canal. Pode contar Claro, comigo, né, e com a Nancy também. claro. Eu estou pensando aqui no Maestria Car. É uma boa possibilidade. Obrigada, João. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?